Olá, amigos do Ação Brasil. No ar, mais um programa que traz personalidades e instituições que fazem a diferença no nosso país. Falaremos hoje sobre a Dorina Noio, uma pessoa cega, mas com muita visão, e que fez muita diferença na vida de milhões de brasileiros com deficiência visual. Infelizmente, ela fez a passagem, quer dizer, ela faleceu. E nós faremos uma pequena homenagem para ela, representando um programa de entrevistas, que fizemos sobre o trabalho dela, as conquistas dela e como ela via esse Brasil novo que está vindo aí. Um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, Marcos. É um prazer também para mim estar realizando um programa com vocês. Então, são 60 anos de Brasil, né, Dorina? Acho que era interessante até falar um pouquinho da sua história pessoal, da história da Fundação, até porque muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, não sabe muito da história, né? São 60 anos de inclusão, em que nós viemos todos na Fundação lutando pela inclusão das pessoas cegas na comunidade. Então, mas conta um pouquinho da história, Dorina, até a sua história pessoal, né, que você ficou ainda jovem, né? Eu perdi a visão com 17 anos, foi quando eu fiquei cega. Uma menina, né? Tinha terminado o Externato Elvira Brandão naquela época, e logo depois eu perdi a visão e fiquei algum tempo sem tratamento. Todo mundo fica, né, fazendo uma opção de tratamentos, claro. E infelizmente não foram bem sucedidos, mas depois a convite de Carolina Ribeiro e Regina Pirajá, eu recomecei os meus estudos no Instituto de Educação Caetano de Campos, foi uma grande escola de formação de professores. Eu acho que foi uma coisa assim que a providência divina determinou muito bem, porque era uma escola de formação de professores. E foi lá que nós começamos o nosso trabalho, primeiro que tudo criando um curso para especialização de professores para cegos. E depois surgiu a necessidade da Fundação. O meu grupo de metodologia na escola normal, nós pensamos logo em fazer a adaptação de todas as maravilhas. Nós tínhamos uma professora maravilhosa, Zuleika Martins Ferreira, era muito avançada para a época, muito moderna, muito cheia de ideias, e nós queríamos aplicar a educação de cegos. E assim, com isso, o padre Chico cedeu as classes e nós começamos a adaptação, e daí surgiu realmente no Brasil o primeiro curso de formação de professores dentro de uma escola de formação de professores para todos. Olha só, isso em 1900? Isso foi em 43. 43? Não, o curso depois foi oficializado em 45. Nós fizemos 2 anos de prática na escola normal, o que nós tínhamos que fazer com crianças videntes, e fazíamos com crianças cegas. Nós trabalhávamos duplamente. Olha só, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial a todo vapor e vocês fazendo uma outra guerra, né? Mas ninguém sabia se era voluntária, se não era, nada disso passou pela nossa cabeça. O que nós queríamos era fazer a adaptação e conseguir os resultados. Agora, informação nessa época é muito pouca. Era muito pouca. Porque por causa da guerra, a gente procurava se comunicar com a Europa, com os Estados Unidos, mas havia sempre bastante dificuldade. Mas isso não interrompeu o nosso trabalho. E o livro em braille, quando você teve essa visão, Dorina? Olha, eu sempre gostei de livros. Mesmo quando eu via perfeitamente, por exemplo, no Elvira Brandão, a minha classe criou uma biblioteca no Elvira Brandão, e eu sempre tomei conta, fui uma das criadoras de uma pequena biblioteca de classe, e daí por diante eu sempre trabalhei para livros. Aliás, eu aprendi a ler com 4 anos de idade, me lembro até o nome do livro, do primeiro livro que eu ganhei, que foi a professora de piano de minha irmã, que me ensinou a ler. E o meu livro se chamava Eu Sei Ler. Eu me lembro da capa desse livro, que eu enxergava, né? Eu me lembro das histórias desse livro até hoje. Que fantástico. E daí por diante, eu sempre tive mesmo muito amor
pelos livros. Eu acho o livro o grande amigo, o companheiro de sempre, de todas as horas, e ele que nos transmite, ele traz o mundo para a gente. E o livro em braille foi levar a visão, né, para as pessoas com deficiência, claro, visual, né? O livro em braille, ele é o tesouro, é o condensador da luz, dizia Martins Fontes, o grande poeta santista. Martins Fontes dizia que o livro para o cego é o condensador da luz, ele é um tesouro. É porque naquela época não tinha, hoje que nem tem computadores, que os cegos podem acessar, não tinha nada disso, né? O livro era a porta de entrada para... Era, e não tinha. E havia muito pouco. Muito pouco, que né? Só havia uma imprensa braille no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, mas estava fechada. Assim, motivos, eu não sei, políticos, eu não estou analisando os motivos. Claro. Mas existia um instituto, existia a imprensa, mas estava fechada. Então, o primeiro livro que eu li em braille foi em francês, porque era a história da minha vida, Histoire de ma vie, que era a história da Helen Keller, que me mostrou bastante os Estados Unidos, e visto por Helen Keller, que foi uma das pessoas cegas mais ilustres no mundo. Uma precursora, né? Ela é extraordinária. Ela correu o mundo falando sobre o cego surdo, e sempre numa linha de integração também. E eu tive que ler em francês, porque não tinha livro em português, tinha cartilha. Isso no Padre Chico, folhas de cartilha, e aos poucos nós começamos então uma biblioteca numa sala cedida pela Cruz Vermelha Brasileira. E eu digo nós, que outro dia eu ouvi dizer que jovem não se preocupa em ser voluntário, porque o jovem está se preparando para ganhar a vida, mas não é verdade. Nós éramos 8 jovens na Caetano de Campos, e nós nos preocupamos com a formação de um curso, com uma experiência que resultou no que hoje vocês estão celebrando, que é a fundação, que se chamou Fundação para o Livro do Cego, porque naquela época não havia livros. Eu estudei sem livros. Eu copiava meus pontos na Caetano de Campos numa revista, porque era um papel ótimo, um papel maravilhoso, a revista da semana. E ela já estava encadernada. Então eu punha na minha máquina braille, que felizmente o embaixador Macedo Soares ganhou uma máquina braille como curiosidade. E ele me viu lendo braille, assim, com uma reglete, escrevendo com uma reglete pequenininha, em lindóia, e ele me perguntou se eu queria. Ele me deu essa máquina, que me acompanhou o curso inteirinho. E com ela foi que começou a fundação, que começaram os primeiros livros que nós fizemos.